Semana decisiva no mercado de criptomoedas. Essa semana a gente tem um evento muito importante que vocês precisam ficar de olho, que é a primeira decisão por parte da SEC sobre o ETF Spot de Bitcoin. Deixa eu explicar para vocês exatamente o que está acontecendo. O mercado de cripto, se vocês não sabem, a gente teve um grande momento nesses últimos meses, que foi quando a BlackRock, a maior gestora do mundo, propôs um ETF Spot de Bitcoin. Esse ETF é algo muito esperado por grandes investidores, porque basicamente ele dá acesso para esses grandes investidores que possuem muito capital a uma estrutura mais confiável e mais simples para eles de alocarem no mercado de cripto. E para muitos, isso poderia ser um motivo que desencadearia um próximo bull market. Tanto é que é muito comentado mesmo entre todos os mercados sobre essa possibilidade. O que acontece, pessoal, é o seguinte, que dentro desse processo é um processo longo, e que precisa que o órgão regulador ali norte-americano, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, ela dê seus pareceres ao longo desse processo. Esse processo, normalmente, ele é dividido em 4 etapas. Ele tem a aplicação, a primeira deadline de resposta da SEC, a segunda deadline, a terceira deadline e a deadline final. O que acontece? Na primeira, segunda e terceira deadline, você pode ou não ter a aprovação. Você pode ter a rejeição, aprovação ou o adiamento, que é o adiamento basicamente você fala, olha, eu não tenho informações o suficiente para tomar minha decisão agora e eu vou postergar. Normalmente, quando a gente está falando de assuntos mais polêmicos, como é o caso de criptomoedas, a gente tem a SEC adiando até a deadline final daquele instrumento. E aí, o que acontece no caso do pedido da BlackRock e dos principais ETFs de Bitcoin? Todos eles têm a deadline agora para essa primeira semana de setembro. Então, essa semana agora de setembro, de sexta a domingo, a gente tem que ter as primeiras respostas da SEC. Provavelmente, qual será a resposta deles? O adiamento desses ETFs, que devem realmente só ter a sua resposta final ali para o dia 16 a 19 de março do ano que vem, que seria o último momento que eles julgariam ali toda essa questão. Então é importante a gente ter isso em mente, vai ser um processo longo. Só que o mercado, ele sempre está antevendo toda essa dinâmica e provavelmente ele vai passar por um momento de volatilidade e de euforia nesse primeiro momento, porque uma parte do mercado acredita que esse ETF pode ser aprovado. Mas vamos entender um pouco quais são os cenários possíveis nessa dinâmica. O primeiro ponto que é importante entender é a importância desse ETF. Justamente como eu comentei, BlackRock hoje é a maior gestora do mundo com 9 trilhões de dólares. Aí depois, logo em seguida, você tem a Fidelity com 4 trilhões de dólares também pedindo um ETF e a Investo com 1,5 trilhões de dólares. Então percebam que a gente está falando de um capital muito grande de investidores institucionais que teria acesso, a partir desses instrumentos, ao mercado de criptoativos de uma forma mais simples, mais fácil. Por isso que a gente tem essa importância tão grande. O segundo ponto é que dentro dos principais pontos de reclamação dos investidores institucionais, a gente tem realmente a questão da segurança e a questão do fácil acesso como fatores primordiais para eles investirem em cripto. Então, na visão de diversos analistas, e eu me incluo nessa, eu acredito que o ETF, no momento que ele é aprovado, ele dá um acesso a um capital que não iria investir no mercado de cripto, se não por um instrumento como esse. E aí a gente está falando de grandes fundos de endowments, grandes fundos de pensão, grandes hedge funds. Esses caras ainda não investem no mercado de cripto. E no momento que a gente tiver a aprovação do ETF, eles terão a infraestrutura necessária para investir nesse mercado. Mas existem outros fatores que são importantes a gente levar em consideração. Primeiro, sobre a aprovação. Quais são os rumores que existem? Hoje, o principal rumor é que a gente vai ter a aprovação desse ETF daqui a 6 meses, no deadline final deles, que seria ali em 16 de março do ano que vem. Esse rumor ele foi iniciado principalmente pela Investo e também pela Galaxy Digital. Então, existem essa visão que poderia acontecer justamente essa dinâmica. Agora a gente vai passar por adiamentos e depois a gente tem a aprovação. Essa é a maior expectativa do mercado. Lembrando que uma parte do mercado espera a aprovação do ETF e provavelmente quando a gente vê a primeira notícia negativa da SEC de adiamento, a gente pode ver sim uma correção, tá bom? O segundo ponto importante é que não adianta a gente ter esse instrumento se a gente não estiver no momento certo de mercado. Isso é um ponto essencial de ser entendido. Hoje, a gente normalmente tem elevação de taxa de juros e baixo apetite para investimento em cripto. Mas, nos próximos meses, a gente vai mudar esse panorama drasticamente. A expectativa que existe no mercado é uma mudança de taxa de juros entre maio e junho do ano que vem. E isso coincide com esse potencial
a aprovação do ETF, que aconteceria ali 3 meses antes dessa possível queda de juros. Então o mercado já estaria começando a antecipar e a gente já poderia ver aportes mais fortes do que se a gente tivesse uma aprovação agora. Agora, esse momento de mercado é um momento muito ruim para os investidores institucionais tomarem riscos voltados para o mercado de cripto. E provavelmente isso não seria um ponto que colaboraria aí nesse cenário. E isso a gente consegue perceber pelo ETF de futuros do Bitcoin, que depois que a gente teve a relação de taxa de juros, praticamente não teve movimentações relevantes. Por fim, acho que o ponto que é mais importante de ser reforçado é que esse ETF ele vai eventualmente coincidir com o halving do Bitcoin. Dado que é um processo longo e que vai ser finalizado ali em março do ano que vem, dependendo do parecer da SEC, ele coincide ali com o halving que vai tender a ser em abril e coincide com esse possível queda de taxa de juros que o mercado está precificando para maio e para junho. Então percebam como a gente tem a confluência de fatores muito interessantes para o mercado. Mas eu acredito que existe um segundo ponto que é importante você estar olhando e que provavelmente você não está observando em relação aos ETFs do mercado de criptoativos dos Estados Unidos. A gente provavelmente vai ter, na segunda semana de outubro, a aprovação dos primeiros ETFs de futuros de Ether. Isso mesmo, a gente tem um pedido de inúmeros players interessados em fazer ETFs de futuros de Ether. Hoje, eles já existem nos Estados Unidos aprovados por Bitcoin e não existiria uma razão muito clara para se negar esses ETFs de futuros de Ether, dado que o instrumento de Bitcoin é muito parecido com o instrumento de Ethereum. Então, a expectativa é que realmente a gente tenha essa aprovação e isso pode puxar o Ethereum um pouco para alta, por uma especulação mesmo no mercado institucional nos próximos meses, por essa narrativa de ETF, por essa narrativa de acesso. Apesar de eu não achar que agora é o momento que vai entrar um grande fluxo de capital, justamente pelo cenário de mercado, tá bom? E aí, de forma resumida, se você quiser acompanhar mais essa dinâmica, é importante você olhar para os contratos futuros da CME, porque eles vão ser o melhor indicador se a gente tende ou não até a aprovação dos futuros de Ethereum. Então, para fechar o vídeo, o que eu acho que são os insights importantes para vocês terem, tá, pessoal? Primeiro grande insight, provavelmente a gente tem a aprovação do ETF em outubro de futuros do Ethereum. Isso deve movimentar positivamente o preço do Ethereum em relação ao do Bitcoin e chamar a atenção do mercado. Então, se vocês começarem a escutar sobre isso nos próximos meses, lembrem-se que isso é algo muito provável, é o que o mercado está esperando. Segundo ponto, a gente deve ver o adiamento do ETF spot de Bitcoin até a data limite, que vai ser entre fevereiro e março do ano que vem. E aí, provavelmente, nessa data, entre fevereiro e março, a gente tem a aprovação do ETF. Eu falo entre fevereiro e março, por quê? Porque o primeiro pedido foi em fevereiro, mas ele foi ajustado e aí a deadline dele foi jogada para março, tá bom? E por fim, a gente só vai ver esse ETF crescendo mesmo no momento que a gente tiver queda de juros. Então, o cenário macroeconômico ele é tão importante quanto a aprovação do ETF para o sucesso dessa estrutura. E aí o recado final que eu dou em relação a isso é o seguinte: o ETF spot de Bitcoin nos Estados Unidos é realmente um marco significativo em termos de infraestrutura e regulação para o mercado de cripto. Mas ele precisa das condições macroeconômicas boas, corretas, para que ele de fato tenha todo o seu impacto. Mas me conta aí nos comentários, qual que é a sua impressão em relação aos ETFs de criptoativos nos Estados Unidos? Deixa aí se vocês acham que eles vão ser aprovados ou não. E se vocês quiserem uma análise mais completa sobre isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, que eu sempre vou trazer as atualizações. E sexta-feira eu vou fazer uma live comentando sobre essa questão dos ETFs e sobre a resposta da SEC, né? Que a gente vai ter a resposta até sexta-feira, então se inscrevam aí no canal. E também deixem um like, que isso é fundamental para o vídeo. E se inscrevam no Crypto Today, que é a minha newsletter diária. Todos os dias eu mando uma análise completa sobre o mercado para vocês. E essa semana eu vou focar em comentar algumas questões sobre ETFs e sobre o futuro do ciclo do mercado de cripto. Então, se você quiser ter esse insight de forma 100% gratuita, só se inscrever no primeiro link da descrição, tá bom? Um grande abraço, pessoal, e até logo!